Boa noite a todos. Com gratidão estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, né? E hoje vou falar sobre a parábola da rede. Parece ser uma parábola simples, mas ela tem tanto significado, tem tanta coisa assim para a gente aprender, para a gente entender. Não é? E eu vou começar lendo essa parábola na íntegra. Ela é bem pequenininha, mas ela tem tanto significado bonito. A parábola ela começa assim. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentados, puseram os bons em um cesto e os maus em outro, para depois lançá-los ao mar. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Então ele fala aqui sobre muitas coisas, né? Sobre essa separação, sobre o que é e como nós devemos ser o bom, e fala também sobre como não devemos ser, e fala também sobre o fim do mundo. O que será que ele fala desse fim de mundo? E fala também sobre os anjos e dessa fornalha, né? Muita coisa para a gente entender. As parábolas de Jesus são histórias alegóricas que ensinam as lições morais sobre o reino de Deus. Essas histórias, muitas vezes, usando elementos do dia a dia, né, para contar uma história mesmo simples para que a gente possa entender. Elas desafiavam as visões tradicionais e convidavam a uma mudança de perspectiva sobre Deus e as relações humanas. Bom, vamos entender um pouco mais sobre, entre as mais conhecidas e notáveis, e com suas respectivas lições sobre o reino de Deus. Essas parábolas que ele fala, elas são 7, né? São 7 desse reino dos céus. Como nós vamos adentrar a esse reino dos céus? É como se ele desse os 7 passos, como você deve agir. Então, ele conta-nos 7 histórias para que a gente possa entender e percorrer esse caminho. A primeira parábola que fala sobre esse reino dos céus é a parábola do semeador, que ensina sobre as diferentes reações das pessoas à palavra de Deus. E dependendo da disposição de seus corações, ou seja, o solo. Acho que muita gente aqui já ouviu, né, a parábola do semeador, acho que ela é uma das mais conhecidas. E é simplesmente você estar com o coração pronto para receber todo o conhecimento. A gente não pode pegar uma semente e colocar ela num terreno cheio de pedras. Por quê? Não vai crescer nada ali, não é? Se eu colocar essa mesma semente em um local que tem muitos espinhos, quando a planta começar a crescer, ela vai ter o quê? Dificuldade. E vai até desistir, ou seja, ela vai murchar, ela vai morrer. E aí, quando você pega essa mesma semente e coloca ela num terreno próprio, ou seja, você limpou o terreno, colocou a semente, e aí sim, o que vai acontecer? Vai virar uma árvore frondosa e cheia de frutos, de sombra, de proveito. Então, é sobre isso que essa primeira parábola fala. A segunda é o joio e o trigo. Ensina que o bem e o mal coexistirão no mundo até o julgamento final, quando Deus fará a separação. Ou seja, aqui nós não sabemos se alguém fez algo de errado hoje,
ou se alguém no passado, numa vida passada, foi alguém muito ruim, muito, né, difícil, fez mal para muita gente. A gente não sabe, mas Deus sabe do coração de cada um que está aqui. Então, Ele vai separar, só Ele. Por isso que a gente fala, só quem julga é Deus. E aí Ele vai fazer essa separação. A terceira é o grão de mostarda. Ilustra que o reino começa pequeno e cresce até se tornar enorme, abrangendo muitos. A quarta parábola é o fermento. Representa a influência invisível do conhecimento e é transformadora aos poucos. E há uma mudança no reino e na sociedade. Essa parábola é um pão, né, que você coloca o fermento, deixa ele ali descansando, e aí o pão vai crescer. Né? O fermento vai agir ali sobre aquele pão. É justamente isso que a gente precisa. A gente precisa de ler, ter o conhecimento, refletir sobre ele, e aí sim, aquilo vai crescer dentro da gente. Crescendo dentro da gente, a gente vai colocar o quê? Em prática. Então, essa é a parábola que a gente precisa colocar em prática, aquilo que a gente está recebendo. O tesouro escondido, ela ensina que o reino é de valor e inestimável e vale a pena vender tudo para tê-lo. Muitas vezes a gente troca aquilo que é valioso materialmente por algo que muitas pessoas não conseguem entender, que é o reino dos céus. A gente sabe que esse é o verdadeiro valor que a gente deve adquirir. Assim como a pérola de grande valor, que é similar ao tesouro. Ela destaca a busca ativa e a renúncia por algo valioso. Não adianta você tacar pérolas aos porcos. Ou seja, não adianta você dar tanto valor a algo que não quer receber aquele valor. Você tem que estar preparado, você tem que deixar aquilo ali crescendo dentro de você para aí sim você colocar em prática e entender quais são os verdadeiros valores. E essa da rede, ela é a última das parábolas desse contexto do reino dos céus. Ensina que no fim haverá uma separação entre os justos e os maus. Essa foi a última parábola dessa sequência ensinada por Jesus. E como um fechamento de seus ensinamentos sobre o reino dos céus, ela resume tudo, mostra que todos estamos no mesmo processo, mas cada um responde pelas próprias escolhas. Então, nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que a gente recebe, mas estamos escolhendo rejeitar ou estamos aceitando aquilo ali e tomando proveito para fazer essa reforma íntima. Num contexto espiritual dos tempos, a gente tem que entender como que essa parábola vai ser vista hoje por nós, pela nossa sociedade, pelo nosso tempo, né? Hoje. Tempos em que a fé é encontrada com dificuldade nos corações. O fim do mundo, ele é característico dos tempos em que estamos, destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade no coração. Hoje em dia, quando a gente vai falar de fé, a gente vai falar sobre amor, sobre Jesus, tem gente que não quer nem ouvir. Fala, nossa, cada coisa, né? Fala, nossa, eu não quero ouvir isso não, vai para lá, quero saber disso não. Aí você fala assim, mas o verdadeiro espírita, ele não deve beber uma cervejinha no final de semana, ele tem que fazer aquela reforma íntima. Aí você fala, não, mas quando eu estiver mais velha, eu paro de beber, aí dá tempo. Então, a gente sempre deixa para depois, né? Sempre deixa um pouquinho mais para frente a nossa reforma íntima. E a gente também deixa invadir os nossos corações com ódio, com pessoas que a gente deveria se resolver, deveria tentar encontrar um meio de viver, pelo menos pacificamente, e a gente não vive. Né? Tanto rancor, tanta guerra, tanta maledicência, fofoca.
que há no mundo. Então, isso é muito grave. A gente tem que escolher aquilo que a gente vai falar e aquilo que a gente vai fazer. A fé raciocinada, ela enfrenta a razão. Segundo Allan Kardec, é aquela que suporta um confronto com a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Diferente da fé cega, ela se baseia em fatos, lógica e compreensão, tornando-se inabalável por não exigir a abdicação do pensamento crítico ou do livre-arbítrio. Bom, isso é o fim do mundo, né? Que ele fala. A gente entende que o fim do mundo é quando eu lembro da Roma antiga, lá naquele Coliseu, a gente estava lá, nós estávamos provavelmente lá, e quem sabe nós não estávamos naquela plateia, batendo palma, vibrando para aqueles cristãos que estavam ali, daquela forma, tão brutal, sendo mortos, simplesmente por acreditar em Jesus. Quantos de nós aqui jogaram realmente pedra na cruz? A gente não sabe. Então, nós, naquele momento ali, éramos um. Hoje, nós somos diferentes. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Jesus. Talvez nós, lá naquele tempo, lá, nós não tivéssemos a maturidade, o coração ainda puro, para poder entender, compreender e aceitar essas palavras de Jesus. Então, hoje nós estamos aqui passando novamente, mas graças a Deus, né? Que Deus nos deu essa oportunidade para estarmos aqui. Imagina se ele fosse um Deus vingativo, punitivo, falando, não, você errou lá no passado, né? Você fez coisa errada. Hoje você não vai poder voltar, não. Pensou se ele falasse isso? Não é assim. Deus é amor, Deus é puro amor. E o fim desse ciclo é justamente isso. Eu deixo de lado aquilo que não é bom para mim e me torno uma pessoa melhor. E aí eu vou vencendo as crises de moral da humanidade. Mas ainda temos muitas crises. E quais são essas crises? Bom, elas são a raiz de todos os males terrenos, caracterizada pela predominância do egoísmo e da ambição desmedida sobre a solidariedade, gerando desequilíbrio social e espiritual. E entendida como uma queda, entre aspas, pelo uso equivocado da religião, como o materialismo e a falta de ética. Bom, o mundo precisa mais de amor do que julgamentos. Né? Então, esse fim de ciclo, que eu estava falando anteriormente, é justamente isso. Quando eu consigo entender que esse momento representa o fim de um mundo antigo, de velhos hábitos, de costumes e formas de pensar, e o começo um novo tempo, com novas oportunidades de crescimento espiritual. E é uma mudança de ciclo, um avanço na humanidade. Imagina hoje se a gente estivesse lá naquele mesmo Coliseu e tivessem os cristãos lá dentro, nós iríamos permitir aquele tipo de espetáculo? Alguém aí iria permitir? Sim? Não? Não. Eu também não iria permitir. Então, é uma coisa que a gente já evoluiu, tá vendo? Fechou-se aquele ciclo e nós mudamos, e mudamos muito para melhor. E cada vez mais, o nosso objetivo é a elevação espiritual. É o fim do velho mundo e de seus usos e costumes e instituições contrárias à moral e à justiça, e não o fim propriamente dito do planeta. Isso que essa parábola quer dizer. O mundo, a Terra, ela não vai acabar nunca, porque ainda precisam passar inúmeros de espíritos aqui. Por que Deus acabaria com o planeta? Não tem lógica, não é? A transição planetária, segundo o Espiritismo, é uma fase que se extingue para dar lugar a outra.
E segundo Divaldo fala, a Terra caminha para a regeneração. Então, nós vamos caminhar sempre para frente, para melhor, nunca para trás. A gente nunca vai regredir nesse quesito, embora a gente ache muitas vezes que, vamos dizer, esse ano está um ano muito ruim, está um ano muito difícil, mas não está pior do que já foi. Por quê? Porque esse ano estamos tendo muita guerra. E isso faz um ano ser um ano ruim. Mas nós precisamos fazer o quê? Cada um de nós aqui precisa orar mais. Precisa se equilibrar mais. Porque quando cada vibração de cada um aqui está positiva, o mundo fica mais claro positivamente, de elevação espiritual, boas energias, boas vibrações. Por isso que nós precisamos mudar. A gente acha assim, não vou fazer nada não, porque o mundo vai continuar assim, sendo desse jeito mesmo e pronto, acabou. Não. Se você melhora para você, tudo ao seu redor melhora também. Você começa a melhorar aqui para você. Aí você melhora para a pessoa que está do seu lado, seu companheiro, sua companheira, para os seus filhos, para os seus vizinhos. Aí começa a melhorar no serviço. Então, você começa a mudar tudo à sua volta. Você se torna um ponto de luz, iluminando aonde você vai. E essa é a lei suprema, que essa rede está representando aqui. Ela representa a lei de Deus, que alcança a todos, sem exceção. Kardec já dizia, a lei divina está escrita na consciência. Quando eu faço a minha reforma íntima, eu contribuo, sim, para todo o planeta. Igual está aqui, não é? Deus é justo e perfeito e alcança a todos, sem exceção. Ele não julga as aparências, nem que sabemos, mas sim o que fazemos. E aí, nessa mesma parábola, também mostra a diversidade. Cada um aqui é de um jeito, cada um aqui está de uma cor, cada um aqui tem um corte de cabelo diferente, um estilo diferente, e tudo bem, não é? Cada um é cada um aqui. Imagina se fôssemos todos exatamente iguais, que chato isso seria. Que bom que nós todos somos muito diferentes. Assim é a natureza, num todo. E nisso essa parábola quer dizer que há peixes de todas as espécies, ou seja, cada um aqui é de um jeito. E todos estamos em diferentes graus evolutivos. Então, quando eu entendo que eu estou num grau evolutivo diferente do outro, eu não sou melhor do que o outro. Mas, aproveitei melhor aquele ensinamento ali, aquela situação. Eu vou dar um exemplo em questão de doença. E eu falo isso porque eu passei por isso e para mim foi um aprendizado, para mim foi uma grande vitória. Há uns anos atrás eu passei muito mal, noites e noites, assim, foram 3 a 4 meses passando mal, todas as noites acordava, nessa época de frio, passando mal. Sem respirar nada. E naquele momento eu parei e pensei, por que eu estou passando por isso? Será que é um resgate? Será que é alguma coisa que eu fiz? Então eu sou culpada por aquilo que eu estou passando. Então eu não devo ficar brava, nervosa, xingar ou falar qualquer coisa, esbravejar, sabe, contra esse momento que eu estou passando. Eu devo estar agradecida. Porque quando eu agradeço que eu ainda estou respirando, eu estou mudando. E cada noite que eu acordava, eu agradecia a Deus. Deus, me permita estar aqui mais um dia. Amanhã eu agradecerei de novo. Hoje eu vou agradecer e amanhã vou agradecer de novo. E fazia as minhas orações. Tem 4 anos que eu não passo mal, como eu passei daquela vez. Então, naquele momento, eu tive aquela intuição e consegui passar por isso.
E aí eu digo a vocês, todo mal que a gente passa, nós devemos agradecer. Por tudo dai graças significa isso. É exatamente, foi isso que eu aprendi naquele momento, por tudo dai graças. Porque até mesmo no momento em que você não está respirando, você ainda está respirando naquele momento? Ok, é uma respiração ruim, mas você ainda está respirando. Não é? Então você tem que agradecer por tudo. E as doenças são um meio da gente conseguir melhorar, e melhorar muito rápido até. Temos o tribunal do Cristo. Serão julgados, cada um de acordo com as suas obras. Nossas crenças não irão nos salvar. Muitos chamam Jesus, Jesus. Mas aí eu digo que cada um será avaliado conforme as suas escolhas. Você escolhe ajudar alguém ou ignorar? Você escolhe ser caridoso ou ignorar? Caridade também começa em casa, viu? Você é caridoso e ajuda a pessoa que está na sua casa? Ou você deixa a pessoa fazer tudo sozinho e fica lá sentada ou sentado no sofá? Caridade começa em casa, na educação dos filhos em conjunto, no cuidado dos pais, dos avós. Caridade começa em casa. Então, tudo o que você fizer de bom vai ser bom para você. E muitas vezes, coisas que vocês deveriam passar nesse momento, ou um pouquinho mais para frente, serão aliviadas, serão cortadas do seu caminho, porque você já aprendeu. Então, não tem necessidade de você passar por uma prova ou uma expiação, se você já aprendeu aquela lição, você mudou. Então, muitas coisas vão ser até amenizadas. E virão coisas boas para você, porque você está merecendo. E Deus não desampara a gente nunca. Porque é diferente a gente conhecer e praticar. A fé sem obras, ela é morta, como dizia o apóstolo Tiago. O que realmente conta é o que cada um pratica no dia a dia. O amor verdadeiro, a humildade, a honestidade e o esforço sincero de evoluir. Não adianta falar de amor e não amar. Não adianta cobrar sinceridade e não ser sincero. Não adianta pedir compreensão e não compreender. Não adianta parecer humilde, mas agir com orgulho. Então, não adianta a gente pedir uma coisa, falar uma coisa, mas a gente está fazendo outra completamente diferente. Nós é que temos que dar o exemplo. Se você joga um papel de bala na rua, você está dando um exemplo. Agora, se você pega esse mesmo papel, guarda, chega na sua casa, ou chega onde tem um lixinho, você joga, pronto. Tenha certeza que você contribuiu, sim, para a melhoria do planeta. É uma contribuição muito pequena. Mas 10 milhões de pessoas jogando um papel de balinha no chão. Como estará o chão aqui, desse local? Como que vai estar? A gente tem que entender que a nossa contribuição, ela é, sim, muito maior do que a gente pensa. E aí ele fala sobre a fornalha do sofrimento. E essa fornalha é uma forma educativa e não punitiva. A fornalha do sofrimento é muitas vezes entendida como um castigo imposto por Deus. Mas, na verdade, é apenas um estado que percebe seus erros com mais clareza. E o resultado natural de suas escolhas equivocadas. Quando a pessoa se vê diante das consequências do que fez, muitas vezes sentindo culpa, arrependimento e um vazio muito grande. Alguém aqui já viu o filme Nosso Lar? É um filme que lançou tem pouco tempo, acho que ninguém viu ainda, né? Bem recente, né? Mas alguém aqui já viu? Levanta a mão, por favor, quem já viu? Muita gente viu, então vai entender do que eu estou falando. Esse filme, quando o André Luiz, ele acorda e se vê naquele local, fala, o que eu estou fazendo aqui?
ele era rico, ele era bem de vida, ele tinha um diploma, né? Ele tinha uma profissão, medicina, ele era inteligente, ele tinha família, ele era de respeito, mas onde foi que ele acordou? No umbral. Mas aí a gente volta um pouquinho no passado e pergunta, André Luiz, o que você fez para estar aí? A sua consciência vai responder. E aí a consciência dele mostra que sim, ele era uma boa pessoa até, lá no fundo. Até ele ajudava uma senhorinha que estava lá, né, de vez em quando. Meio mal-humorado, mas ajudava. Mas o que ele fazia? Era fanfarrão, beberrão, não cuidava da família, não ajudava a mulher, não era cuidadoso, amoroso com a companheira. E aí, ele era egoísta, ele era vaidoso. Tudo isso fez com que a consciência dele, ao despertar na verdadeira vida, levasse ele para aquele lugar, que era um lugar escuro, frio e ruim. Que é o que ele fez. São as consequências das nossas atitudes. E aí eu deixo uma sugestão de leitura para vocês. Esse livro aqui tem diversas editoras, né? Esse aqui é um que eu tenho, então estou indicando esse. É escrita por Dante Alighieri no século XIV. A Divina Comédia é um poema épico que narra a jornada espiritual do próprio autor, que é o Dante, pelo mundo dos mortos. Ela é dividida em 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. A obra é uma alegoria sobre a redenção, a justiça divina e a busca pela salvação. Aí aqui é a mesma coisa, só que retratada séculos e séculos e séculos antes de Allan Kardec trazer o Livro dos Espíritos. Aqui são os 9 círculos do inferno, né? Ele vai vir por aqui e vai descendo cada fase desse daqui, vamos dizer, né? E aqui, ó, é o limbo. Ele vai passar pelos luxuriosos, os glutões, os avarentos, os irados, os hereges, os violentos, os fraudulentos, os traidores, até chegar onde eles chamam de o próprio Lúcifer, o próprio rei do inferno, né? Dono do inferno. E esse livro nada mais é do que justamente isso. Aonde a minha consciência vai me levar? Vamos pegar aqui um personagem aqui. Vamos dizer que é um político. E esse político é um glutão, ele avaro, né, muito avarento, não ajuda ninguém. Ele foi para a política dizendo que ia ajudar a população. Chegou lá, o que ele fez? Botou todo o dinheiro no cofrinho, não ajudou ninguém. E aí? Mas aí vai depender do que ele pegou mais, do que ele usou mais. Ele vai se encontrar em algum desses níveis aqui. Ele foi muito vingativo, muito rancoroso. O que ele, na vida dele, praticou mais? Aí ele vai se encontrar em um desses níveis. É exatamente isso que é o umbral. O umbral nada mais é do que a nossa mente, porque lá do outro lado não tem o que nós temos aqui, ó. Eu não sei o que vocês fizeram de errado e vocês não sabem o que eu fiz de errado. Então a gente não sabe, né, para qual lado desses a gente vai ou se a gente não vai passar por aí. Mas a nossa consciência sabe exatamente. A nossa consciência sabe. Porque quando eu sou uma pessoa muito violenta, muito racista, homofóbica, preconceituosa, misógina, o que vai acontecer? Eu vou parar aonde tem ali, nos irados. Pessoas que têm ira, muita raiva. Aqui a gente não sabe para onde a gente vai. Ou sabe? A gente sabe, porque a gente está plantando,
A gente já sabe. Mas lá na frente, eu vou colher, quando eu desencarnar. Então, eu preciso plantar agora, eu preciso preservar agora, para que eu não precise passar por isso. Isso aqui não é necessário. Eu posso acordar tranquilamente do outro lado, preparada para uma coisa boa, para uma coisa nova. E isso é o mais importante. Ninguém está preso ali para sempre. Sair desse estado é possível para qualquer um, em qualquer momento, mas depende do quê? Da sua consciência e do seu merecimento. O caminho começa com um arrependimento sincero, perdão que abre o coração para a humildade e o pedido de ajuda que conecta sempre prontas para nos auxiliar. Tanto que quando, depois desses 8 anos que o André Luiz ficou lá, ele realmente viu o pessoal sendo acolhido e falou, se eu chamar também, será que me acolhem? E aí, do fundo do coração dele, daquele sentimento sincero, da consciência dele de querer melhorar, ele pediu auxílio. Ele foi auxiliado. É assim que funciona. Quando nós pedimos, sinceramente, a espiritualidade nunca abandona a gente. E essa reparação começa com pequenas atitudes, novas escolhas, esforço contínuo para fazer o bem. E esse movimento que vai aos poucos, tirando o espírito dessa dor e conduzindo a estados mais leves e mais felizes. Deus não fecha a porta para a gente. Às vezes ele fecha, porque não é para a gente ir por ali, mas ele sempre abre uma janela e a gente pode passar por ela. E a gente ainda vai ser muito feliz, porque quando a gente muda por dentro, nós encontramos outras saídas. E isso é muito importante. Nós, como espíritas, temos essa responsabilidade um pouquinho maior, porque nós já entendemos, nós já passamos por todo esse caminho que muitas vezes as pessoas ainda não sabem, não entendem, não conhecem sobre a vida espiritual. Quantas e tantas pessoas desencarnam ainda hoje, nesse século, sem entender nada, absolutamente nada sobre o mundo espiritual. Nós fazemos um trabalho em que nós visitamos fazendas e nós oramos nas fazendas para espantar animais peçonhentos, oramos pela fazenda, às vezes espíritos que estão ali ainda muito presos. E uma dessas tinha um familiar que era um homem que ele estava preso ali há muito tempo e que ele nunca ouviu falar do mundo espiritual. E ele estava ali, vamos dizer assim, não que fosse ele quisesse fazer mal à própria família, mas a gente sabe que quando um espírito está ligado ali ao meio familiar, ele vai, querendo ele ou não, vampirizar, ou seja, tirar as energias, trazer o desequilíbrio. Então, aquele espírito ali não foi preparado para conhecer esse mundo espiritual. Então, ele ficou ali, até que nós fomos lá, doutrinamos, explicamos para ele que ele havia desencarnado. Ele nem percebeu que ele tinha desencarnado ainda. Então, nós já percebemos, nós já temos esse ponto a nosso favor. Então, nós já estamos passos à frente. E isso é uma grande responsabilidade. Não basta conhecer a verdade, é preciso praticar, viver todo esse conhecimento que nós temos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, para a gente não passar por essa hipocrisia espiritual. Conhecem o amor, mas não amam. Falar de amor é fácil, viver o orgulho e o egoísmo, que são duas coisas muito perigosas mesmo, na questão de dificultar a nossa experiência aqui na Terra. O orgulho, ele fecha as portas. Quem não admite que precisa melhorar, não evolui.
Ele faz a pessoa se achar melhor que os outros, impede de reconhecer os erros, dificulta pedir o perdão e aceitar a ajuda. Já o egoísmo é a raiz de muitos males. Coloca o eu acima de tudo, diminui a empatia e o amor ao próximo, gera indiferença ao sofrimento alheio. O egoísmo isola, e a evolução espiritual só acontece quando eu tenho uma relação com o outro. Eu preciso me socializar para melhorar. E esse é um mal a ser combatido sempre, porque o orgulho, ele nos impede de aprender a sermos melhores sempre. O egoísmo, ele impede de amar e gera indiferença. A indiferença impede com que eu vá lá agir e ajudar e a mudar uma situação ou a mim mesmo. É saber o bem e não praticar. Então, quando eu combato o orgulho e o egoísmo, eu já estou dando muitos passos para frente. E isso é a verdadeira depuração espiritual. Para atingirem esferas melhor, o sofrimento como fonte de aprendizado. Como eu disse anteriormente, por tudo, dai graças. Porque quando você estiver sofrendo, passando por uma situação e você virar e perguntar assim, nossa, será que Deus me abandonou? Será que a espiritualidade não está mais aqui comigo? Por que eu estou passando por isso? Aí você vai lembrar, será que eu não fiz alguma coisa de errado no passado? Será que eu não estou aqui para pagar esse débito? Aí você vai falar assim, opa, ao invés de reclamar, vou respirar fundo e ter paciência. Maria de Nazaré já nos ensinava, tudo passa. Se nós estamos felizes, passa. Mas se nós estamos tristes, vivendo um momento muito ruim, mesmo que esse momento dure muito, ele também vai passar. Porque a depuração espiritual é o processo contínuo de purificação da alma, da mente e campo vibracional. O nosso destino é isso aqui, é ser completamente luz. Então, nós temos os anjos. Os anjos nada mais são do que aqueles lá, do final da imagem, já chegaram lá, no último estágio. São mensageiros de Deus, ao qual Ele nos envia para nos orientar, nos guiar, nos proteger, nos amparar. Cada um aqui tem esse anjo da guarda, esse espírito protetor, para proteger a gente, para estar com a gente. Muitas vezes a gente para e pensa assim, nossa, eu ia lá naquele lugar ali, mas eu acho que eu não vou não. Sei lá, estou sentindo uma coisa esquisita, assim, não vou não. É o quê? É uma intuição. Não deixem de ouvir a intuição de vocês. A intuição de vocês nunca falha. Sabe por quê? A intuição de vocês é justamente esse anjo da guarda falando, olha, não faz isso não, não vai por aí não, vai por ali. E uma coisa que eu aprendi, faz a pergunta, eu devo ir? Aí se você tiver na dúvida, aquela dúvida assim, né, meio esquisita, você não vai. Não vai porque vai dar ruim. Agora, se você sentir uma paz, uma tranquilidade, tipo assim, uma vontade de ir, aí você vai. Isso é a sua intuição. E é fácil de usar, gente. A gente é que não usa. Às vezes é preguiça mesmo. E é fácil de usar. E eles não deixam de responder a gente nunca. Aí nós temos as virtudes verdadeiramente cristãs. Coração reto e amor pelo amor. Fora da caridade, não há salvação. Caridade, ela tem que ser desinteressada, com humildade, resiliência, resistência aos maus pendores, coragem e paciência. Chico Xavier enfatizava que a coragem ela é necessária para superar as dificuldades do caminho e a paciência para com as fraquezas próprias e alheias, as dos outros, evitando a guerra interior e a guerra com o próximo. A ação no bem, o trabalho, como amor e educação. Espíritas,
Amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos é o segundo. Então, por isso que eu preciso aprender, para que a minha fé ela seja progressiva. Não basta acreditar, é preciso buscar compreender através do estudo. Quando eu entendo que eu preciso conhecer para não ter essa fé cega, a minha fé ela precisa ser consciente. Então, eu preciso estudar. A gente hoje tem muitos meios de estudar. Tem o YouTube com palestras, com cursos, com muito conteúdo bom. Né? Tem livros, tem audiolivros. Então, a gente só não estuda se a gente realmente não quiser. E tem o estudo na casa também. Vocês são todos convidados a virem para estudar aqui. É bom porque estudar presencialmente, você já, não entendi isso. Aí alguém ali do estudo vai explicar para vocês. E nós precisamos sempre trabalhar pela verdade. Trabalham pela verdade para terem liberdade. Vocês já ouviram a frase que a pessoa tem que ter disciplina, disciplina, disciplina? Você sabe quem falou isso? Emmanuel. Foi Emmanuel que falou. Falou para Chico Xavier. Se Emmanuel falou para Chico Xavier e Chico Xavier teve uma vida disciplinada, ele conseguiu, não é? Avançar muito nos objetivos dele. Se ele conseguiu, ele nos mostrou que para nós também é possível, porque ele estava aqui, encarnado, passando as mesmas dificuldades. Também teve doença, também teve fome, também teve sede, também teve pessoas que brigavam com ele, cuspiam em Chico, amaldiçoavam Chico, falavam que ele era um charlatão. Se ele passou por tudo isso, nós também podemos passar, tendo disciplina, disciplina e disciplina. E Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. É muito importante que a gente fique instruído para não cair em qualquer falácia, né? Qualquer conversinha. Bom, essa é a última parábola do reino dos céus. Ela resume tudo e mostra que todos nós estamos no mesmo processo, mas cada um responde pelas próprias escolhas. Então, cada um que está aqui vai escolher ser melhor ou não, fazer o bem ou não. Todos nós estamos nesse mesmo processo. Se Jesus te chamar, vem correndo atender. Ele ouviu sua voz. Ele ouviu o seu clamor e veio para resolver. Esse é um convite à transformação que Jesus nos faz. Mude, mude agora, mude todo dia um pouquinho, mude devagar, mas mude. Mude o caminho que você vai andar, mude a roupa, o seu estilo, mude o seu corte de cabelo, mude o jeito que você cumprimenta as pessoas. Tem gente que não dá um bom dia com medo de gastar. Não é? Coisa mais absurda. Dê mais bom dia. Onde você passar, você fala, bom dia, bom dia. Você vai ver o tanto que você vai se sentir bem, porque você deu um bom dia, você vai receber uma boa energia de volta. Talvez nem recebe, mas você fala assim, bom dia mesmo assim. E vai embora, não é? Você fez a sua parte. Se o outro não retribuiu, é porque talvez ele ainda não tenha evoluído. Então, vamos esperar, vamos compreender, né? Lá atrás a gente viu. Deixei ele no tempo dele. Então, esse é um convite para você mudar. Quando você pegar o Evangelho, leia. Não entendi. Leia novamente. Talvez aquilo ali vai ter alguma coisa que você, lá no fundo, está recusando mudar, está recusando aprender. É talvez aquilo ali que seja a chave que vai destravar todo o restante da sua vida. Então, esse é um convite que vocês não podem recusar.
agora. A gente não sabe se amanhã nós estaremos acordados. A gente não sabe. Então, aproveitem cada minuto que vocês têm, sorriam mais, sejam mais felizes, sejam mais alegres, sejam mais agradecidos. Já agradeceram porque estão respirando? Já agradeceram porque vocês têm o que vestir, o que comer? Peçam pelo fim da guerra, peçam pela união entre os povos, entre os governadores, entre todos no planeta. Porque nós somos todos espíritos. O corpo, nosso corpo, ele é apenas um instrumento. E esse instrumento, ele uma hora vai deixar de ter utilidade, de ser útil. Então, vamos aproveitar que esse instrumento está brilhando, está ali polido, está lindo, está útil. E vamos utilizar esse instrumento ao nosso favor, para que a gente possa crescer e sairmos melhor nessa encarnação. Nós temos tudo ao nosso favor. Temos a tecnologia, as informações, temos a nossa linda doutrina espírita. Temos tudo hoje ao nosso favor. Só não vai sair melhor dessa encarnação realmente quem não se esforçar e quem não quiser. Então, eu digo a vocês, é possível, é viável e é muito prazeroso quando você olha para trás, vamos dizer aí, 5 anos atrás, 10 anos atrás, e você fala, gente, eu era assim. Nossa, olha, que bacana, quanto eu mudei, quanto eu melhorei. E aí você vai fazer essa reflexão e vai falar assim, hoje eu sou uma pessoa muito melhor e espero que daqui a 10 anos eu melhore ainda muito mais. Então, façam esse exame de consciência com vocês e vejam que é possível mudar, que é possível, sim, ser melhor. E essa é a parábola da rede. Espero que vocês estejam todos no cesto bom, né? Quando a espiritualidade vier chamar, estejam lá naquele cesto muito bom, sejam chamados por Jesus. E fiquem todos com Deus, tenham uma semana linda, abençoada, né? E agradeço a todos, muito obrigada, que Jesus abençoe e ilumine a cada um de vocês. Gratidão, uma boa noite.